Adriana, é muito comum, além de não ter resultado, como você falou, a gente vê a piora muitas vezes com a lipoaspiração. Porque é uma Pacientes- doença inflamatória. Ela é uma doença Tudo que você inflama mais, piora, Exatamente, né? ela é uma doença... Isso sempre foi minha dúvida. Como é que você vai tratar com lipoaspiração que inflama no pós-operatório uma doença inflamatória? Como é que isso funciona? Então, o que a gente precisa entender? O trauma cirúrgico, ele é uma inflamação aguda, né? E o trauma do lipedema, ele é uma inflamação crônica, tá? O trauma agudo, ele é benéfico para o corpo, né? Pra gente se recuperar, vem toda a cascata de inflamação, e isso faz com que tenha cicatrização, e beleza. Agora, o problema é a inflamação crônica do lipedema. A inflamação crônica do lipedema, ela vai ocasionando várias outras doenças que a gente chama de oportunistas. E aí sim, é uma inflamação que ela é maléfica para a saúde, né? Nem toda inflamação é maléfica, mas a inflamação crônica ela é maléfica. Então, ela vai adoecendo o paciente de diversas formas. É um paciente que ele vai fazendo resistência insulínica. É um paciente que, no início, ele não tem nenhum tipo de doença... de mau funcionamento linfático, mas ele vai evoluindo para o mau funcionamento linfático. No início só tá beleza, só tá lentificado, mas depois ele vai ter um mau funcionamento. Então, aquilo vai acabando com a paciente aos poucos. E não é só na perna, como a gente pensa, é uma perna que é inflamada. Não é a perna que está inflamada. E esse é o gatilho do lipedema. Não é a perna que é inflamada, que o paciente chega simplesmente e você faz a lipoaspiração. Se você fizer isso, dá ruim. Não, você piora a paciente, porque é justamente isso. Você vai juntar uma inflamação crônica que essa paciente já tem e você vai jogar mais uma inflamação aguda. E aí vai ter desastre, vai ter mal... o paciente ele vai recuperar mal, vai fazer que nem aquela nossa paciente que a gente fez lá atrás, vai ficar cheia de edema, não sabia o que tinha, mas graças a Deus a gente não mexeu na perna dela, porque a gente não sabia o que era, mas imagina se a gente tivesse mexido. Sim. Né? Tinha piorado. Tinha piorado muito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando um paciente chega super inflamado, de não fazer logo uma cirurgia plástica. Não é assim que funciona o lipedema. Você primeiro tem que tratar essa inflamação desse paciente e o paciente ele vai para a cirurgia desinflamado. Isso que eu queria saber. Como é que você organiza o seu protocolo? Qual é o protocolo para cirurgia? Então, existem parâmetros inflamatórios laboratoriais que a gente pode solicitar e também pela história do paciente, tá? Por exemplo, eu tenho lipedema, tá? Mas hoje em dia, eu fiz exame recentemente, eu não tenho nenhum padrão inflamatório que está mais alto, né? Eu não estou com disbiose, que é uma queixa comum de quem tem lipedema, eu não sinto mais dor, eu não tenho mais peso nas pernas, a minha perna não fica mais inchando como antigamente. Então, assim, você junta o laboratório e você junta a clínica desse paciente. Ele não tem nenhum desses dois, esse paciente está pronto para operar. Geralmente você não aguarda um período. Aquele paciente que chega para você, que nunca fez tratamento, tá ali no processo inicial. Você inicia o tratamento e você geralmente aguarda quanto tempo? Você faz 3 meses. 3 meses. 3 meses. E eu aviso para ele, olha só, todos os meus pacientes sabem disso. Chega lá e fala, porque eu quero operar mês que vem. Não pode. O que a gente pode combinar aqui é o seguinte, o mínimo que a gente pode fazer, a gente vai começar a fazer hoje o tratamento. Você pode programar sua cirurgia para daqui a 3 meses, sabendo que se você não fizer o protocolo correto, se você não fizer a sua parte, daqui a 3 meses a gente não vai operar. Você vai chegar aqui, eu vou te ver um pouco antes da cirurgia, então não vai ser exatamente daqui a 3 meses. 3 meses e um pouquinho, né? Que a gente joga um pouquinho para frente. Você vai chegar aqui, eu vou perguntar como é que você tá. Você pode até mentir, porque falar que tá sem sintomas. Eu vou olhar seu laboratório. Se tiver tudo errado, a gente não vai te operar. Então, você vai de novo começar a nova fase do protocolo. Como é que você prepara esse paciente que chega inflamado? A gente prepara de todo... A gente precisa englobar esse paciente por todos os lados. Esse paciente, ele precisa dormir bem. A gente sabe o quanto a melatonina hoje em dia rege todos os nossos hormônios do nosso corpo. A gente precisa ter um olhar de uma medicina integrativa para esse paciente. Não é mais uma questão... O paciente de lipedema não é questão de cirurgia plástica, não é questão de cirurgia vascular, não é questão só de nutrição. O paciente de cirurgia plástica é um paciente complexo, é um paciente por inteiro. Sim, tá? Tem que ser visto de forma multidisciplinar. Não adianta eu olhar, você olhar, não sei quem olhar. E é por isso a importância de você ter um lugar que você olhe o paciente todo, entendeu? Porque não adianta ele estar bem de um lado, mas ele não está de outro. E o que acontece muitas vezes com pacientes de lipedema é isso. Geralmente as mulheres que têm lipedema já são pacientes que fazem muita dieta. Né? Que já tentam de tudo. E que não dá certo. Então, então o problema não é só dieta. Exercício físico, já são pacientes que fazem exercício físico, então não é só exercício físico. Lipoaspiração, já peguei um monte que já fez lipoaspiração, mas que também não foi benéfico.
Por quê? Porque a técnica estava errada e também porque operou no momento errado. Então, não é só uma coisa. Você tem que juntar tudo e você precisa tratar essa paciente por inteiro. Senão, E também não dá se não certo. houver uma mudança de estilo de vida, de mente, para manutenção daquele Exatamente. procedimento Nem que adianta você operar. fez, não adianta. não exato. adianta